Olá pessoal, Silvio Souza aqui da A3 Treinamentos. Eu sou especialista em GD&T e sou também mestre em engenharia de produção. Tenho mais de 25 anos no mercado, trabalhando na indústria, e eu gostaria de falar para vocês que o GD&T foi um divisor de águas na minha carreira. Eu consegui muitas promoções em toda a minha trajetória profissional, justamente por dominar, entre outras ferramentas, também o GD&T. E como mudou a minha trajetória, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. No início eu tinha muita dificuldade de entender como funcionava a ferramenta e como eu aplicava isso na prática, ou seja, no dia a dia do trabalho ali. E nesse vídeo eu quero te mostrar como começar a entender o GD&T do absoluto zero. Então, você que é operador de máquina, analista de produção, qualidade ou áreas correlatas e está com as mesmas dúvidas que eu tinha lá no início da minha carreira, fica comigo até o final que esse vídeo é para você. Bora cair no conteúdo aqui, pessoal? Bom, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo aqui. E o vídeo de hoje, como eu falei ali na nossa introdução, né, é por onde começar a entender o GD&T. Né? Como eu falei, o GD&T ele transformou a minha carreira e eu tenho certeza que pode transformar a sua também. Vamos lá. Antes da gente entrar no conteúdo técnico, eu gostaria de falar com vocês sobre o tripé da competência, né? Que alguns de vocês pode ser que já tenha visto isso, que é o CHA. O CHA é uma sigla para conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, a primeira letra aqui do tripé da competência, o C, né, que é de conhecimento. Né? Então, o conhecimento ele se refere a conhecer, ele se refere a conscientizar, ele é o saber o que e o porquê daquilo. Né? O conhecimento você consegue adquirir na escola, num curso técnico que você faça, numa faculdade, não importa, no YouTube, você sendo autodidata, pouco importa. Você consegue adquirir conhecimento de várias formas. Conhecimento com uma pessoa mais experiente, que vai te passar um certo trabalho que ele sabe fazer, ele vai te ensinar. Isso é conhecimento. Ok? Então, esse é um dos pilares ali que vai compreender esse tripé da competência. Segundo, a letra H, que é a habilidade. Então, a habilidade está ali, ó, arriscar, experimentar, ter técnica e capacidade. Saber o como fazer. Então, vamos lá. Não adianta eu ter o conhecimento e não saber aplicar aquilo na prática. Então, isso é a habilidade. É eu transformar aquele conhecimento teórico em algo que eu consigo aplicar. Né? Se eu aprendi sobre uma ferramenta, por exemplo, Six Sigma, e eu vou lá e eu não aplico aquilo na prática no meu serviço, eu não fiz a transformação daquele conteúdo teórico para aquela experiência prática. E, consequentemente, aquilo não entra na minha... eu não consigo interiorizar aquele conhecimento, entende? Então, a habilidade é muito importante. O terceiro é o atitude. Então, se nós olharmos aqui, ó, o atitude é o terceiro pilar aí do tripé, né? E a atitude está em praticar, utilizar, ter determinação, identidade, querer fazer. Né? Então, a atitude... Conhecimento você consegue ir lá na faculdade e pagar um curso lá e adquirir conhecimento. Atitude, pessoal, depende muito do seu eu, depende muito de você querer fazer, de você colocar aquilo em prática, de você ser uma pessoa proativa. Né? Dificilmente você vai ter um curso que vai falar sobre atitude. E é nesse ponto aqui que eu queria tocar aqui com vocês antes de entrar no conteúdo técnico. Porque o conteúdo técnico a gente aprende e beleza, mas se eu não sei usar, é muito complicado. Né? Se eu não sei como utilizar esse conhecimento técnico que eu aprendi e transformar isso em resultado para a minha carreira, é complicado. Se você olhar aqui, as esferas aqui, né? Então eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu tenho atitude. Se você perceber, existe uma intersecção entre elas, ó, que essa intersecção nós chamamos de competência. Então, quando você consegue mesclar esses três pilares aqui, ó, você consegue atingir o que nós chamamos de competência na sua carreira. Isso é bem bacana. Por quê? Porque você vai perceber que você vai começar a andar a passos largos na sua carreira. Você não vai ficar tão estagnado, você vai conseguir melhorar muitas coisas. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque eu aprendi isso aqui lá no início. Então, eu comecei, a minha atividade profissional, eu comecei como operador de máquina. Talvez como muitos de vocês aqui. E
E como operador de máquinas lá no chão de fábrica, meio que eu fiz isso quase que de forma intuitiva, entendeu? Hoje eu tenho conhecimento dessa técnica, né? De você conseguir mesclar esse conhecimento, habilidade e atitude e conseguir transformar a sua carreira. Hoje, com tudo que eu estudei, eu tenho esse entendimento. Mas lá no início, eu não tinha esse entendimento. Então eu fiz quase tudo de forma intuitiva. Eu não quero que você faça de forma intuitiva. Eu quero que você adquira esse conhecimento para que você possa, com base nisso, melhorar a sua performance dentro da onde você trabalha, dentro da área que você trabalha, enfim. Né? Dito isso, o que eu quero dizer? Precisa ter um comprometimento seu para aplicar isso que eu vou ensinar aqui agora, para que você consiga melhorar os seus resultados e consiga alcançar patamares maiores na sua carreira. Tudo bem? Então vamos seguir? Vamos começar a entrar no conteúdo técnico aqui agora, ok? Nós temos aqui ó, uma peça em 3D, né, que eu selecionei aqui para a gente estar trabalhando. E eu vou falar um pouquinho agora, pessoal, de geometria espacial dentro de GDIT. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu olho o GDIT, quando eu olho um desenho, quando eu olho uma peça, eu estou olhando um conglomerado de geometrias espaciais. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, essa peça aqui. Ó. Então, se eu pegar esse plano que está aqui, ó, voltando aqui, ó, se eu pegar esse plano aqui, ó, ele se refere-se a essa superfície da peça aqui. Ó. Eu chamo esse camarada aqui de plano. Da mesma forma que eu tenho um plano formado aqui, ó. Pega esse plano aqui, ó. Então eu tenho esse plano aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um plano. Então eu já sei que é um elemento geométrico chamado plano. Mas eu tenho também esse outro plano aqui, ó, que é essa lateral aqui, ó. Tá vendo? Também é um elemento geométrico chamado plano. Mas eu tenho, por exemplo, se eu fizer a intersecção desse plano com esse plano aqui, ó, eu tenho, por exemplo, essa linha aqui, ó, que é formada pela intersecção desses dois planos. Tudo bem? E assim, consequentemente, eu tenho outros elementos, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, é a intersecção dessas três linhas, ó. Mas a linha, eu consegui fazer a intersecção com esses três planos aqui, ó. Eu consigo gerar uma intersecção e criar essas três linhas. Criando essas três linhas, por exemplo, eu consigo criar esse ponto aqui, ó. Então vocês conseguem observar que tudo se trata de geometria espacial. Então eu tinha muita dificuldade. Quando eu estava lá no início, trabalhava como operador de máquina, eu tinha dificuldade de entender isso, né? Ninguém me explicou isso, ninguém me ensinou isso para mim. Né? Eu tive que meio que aprender isso na raça. E eu tenho mais coisas. Ó. Por exemplo, eu tenho um furo aqui. Ó. Eu tenho essa furação. Essa furação, eu posso utilizar aqui ó, um cilindro. Ó. Imagina que uma broca está furando esse material aqui, e o elemento geométrico que forma depois que eu termino essa usinagem, né, ele forma um cilindro, por exemplo. Ah, mas não só um cilindro, ó, eu posso formar, se eu olhar aqui, ó, somente o círculo aqui, ó, a parte superior da peça aqui, ó, eu posso chamar isso aqui de círculo, né, que é o que está aqui em cima, aqui, ó. Então eu chamo isso aqui de círculo. Tudo bem? Então, é super importante que a gente comece a entender como que realmente funciona a geometria dentro do GDIT. Por quê? Porque eu vou utilizar esses elementos geométricos para conseguir fazer a conexão com as características que eu vou precisar medir, que a gente já vai entrar aqui nesse ponto daqui a pouquinho. Tudo bem? Então vamos lá. E agora, o que a gente vai começar a entender aqui, né? Eu tenho a mesma peça em 3D, e essa peça, ela tem o GDIT dela definido aqui nesse desenho aqui. Ó. Então tem um desenho simples aqui, né? Em GDIT, que compreende aquela peça que nós estávamos vendo no slide passado, os seus elementos geométricos. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho que essa superfície aqui, ó, eu chamei essa superfície de superfície C, né? Que está aqui, ó, superfície C. Eu chamei esse furo aqui, ó, de furo A. Eu chamei esse outro furo aqui, ó, de furo B. Então, eu preciso entender que isso aqui, dentro do GDIT,
Nos próximos vídeos aí a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa parte de referência e interpretação mesmo das caixas de controle aqui. Nós vamos precisar entender que isso aqui são referências que eu utilizo para começar a posicionar a minha peça. Então, quando, por exemplo, eu peço uma tolerância de posição aqui, ó, tá vendo? Ó, numa zona cilíndrica de 5 décimos, com máxima condição de material em C, A e B, eu estou dizendo que eu quero medir a posição desse elemento maior aqui, ó. Quero medir a posição desse elemento. Que elemento? Um círculo. Eu quero medir a posição desse círculo. Numa tolerância de 0,5, né, de 5 décimos, numa zona diametral, isso aí a gente vai entrar em detalhe em outros vídeos mais para frente, com máxima condição de material também, e que as referências se trata de C, A e B. Então C, eu preciso entender que isso é um plano. O C é um plano. Eu preciso entender que o A e B são furos, ó. Que eu vou usar o meu dispositivo para estar travando aí. E é aí que começava o negócio. Porque quando eu estava trabalhando, eu olhava o preparador, né? Então, por exemplo, eu mandava uma peça para metrologia, o cara media e a peça estava fora. Aí o preparador ia lá, alterava alguns décimos para lá com o relógio, alguns décimos para cá, e conseguia, eu usinava outra peça para ele, mandava a peça e a peça voltava boa. Eu falei, meu, mas da onde ele tirou isso, né? Da onde ele conseguiu fazer essas modificações que conseguiu alterar o resultado da peça, né? Então, se a gente olhar aqui no quadro da direita, ó, eu tenho várias características do GDIT, né? Então, eu tenho características de forma, de orientação, de posição, de batimento e de perfil, né? Então, é fato que com base nisso que a gente aprendeu agora, eu já consigo interpretar que se eu estou medindo uma planicidade, pessoal, eu está se referindo a um plano, um elemento geométrico chamado plano. Isso eu preciso conectar com o que está na peça, um plano na peça. Por exemplo, se eu estou medindo uma retilinidade, eu estou medindo algo que está relacionado a uma linha. Essa linha pode ser criada, essa linha pode ser tocada ali na peça, enfim. Mas eu estou medindo em relação a uma linha. Se eu estou medindo uma circularidade, eu estou medindo algo que está relacionado a um elemento geométrico chamado círculo. E se eu estou medindo uma cilindricidade, eu estou medindo algo que está relacionado a um cilindro. Por exemplo, eu não consigo medir uma cilindricidade se o elemento que eu tenho capturado é um círculo, por exemplo. É impossível. A cilindricidade são vários círculos para formar a cilindricidade. Então aqui, com base nisso, a gente já começa a entender um pouco das coisas, né? E aí vamos para a orientação aqui, ó. Quando eu vou para a orientação, eu tenho, por exemplo, uma característica chamada perpendicularidade. Perpendicularidade, eu vou estar analisando algo que é perpendicular. Ah, mas o que pode ser perpendicular? Pode ser um cilindro em relação a um plano, pode ser duas linhas, uma linha em relação à outra, pode ser o centro de um cilindro em relação ao outro, construir um elemento com dois círculos, por exemplo, eu construo uma linha teórica, e essa linha teórica eu consigo verificar se ela está perpendicular ao plano. Então são várias combinações de resultados que eu consigo utilizar para extrair perpendicularidade, angularidade e paralelismo. Então, quando eu estou avaliando forma, eu não preciso de uma referência para analisar a forma, porque a forma, ela por si só, eu já consigo verificar como é que está a forma do elemento, desse elemento geométrico. Por exemplo, quando eu passo para orientação, que é perpendicularidade, angularidade, paralelismo, opa, aí não dá. Aí eu já preciso de uma referência justamente para conseguir ter um ponto de referência e o outro que eu vou medir. E aí vamos além. Posição. Por exemplo, aqui, ó, ele está medindo o diâmetro de 50 milímetros, ele está pedindo essa posição. Eu estou medindo a posição desse elemento. Possível, mas desse elemento em relação a quê? Aí quando eu falo de posição, eu preciso de mais referências para conseguir pegar, para conseguir extrair essa posição. Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso específico aqui, ó, eu tenho referência primária C e referência secundária A e referência terciária B, por exemplo. Eu tenho também o símbolo aqui de concentricidade, coaxibilidade.
Eu tenho também o símbolo de simetria. São símbolos, pessoal, que também está relacionado à posição de um determinado elemento, né? E aí a gente vai entender isso. No próximo vídeo a gente vai entender o que é uma posição dentro de uma zona cilíndrica, o que é uma posição dentro de uma zona quadrática. Tudo bem? Não vamos se preocupar com isso agora. Eu tenho, por exemplo, batimento, né? Então eu tenho batimento circular, eu tenho batimento total, que também está um pouco relacionado à posição, mas ele também pega um pouco de erro de forma. E aí, por fim, eu tenho perfil. Eu tenho perfil de linha e perfil de superfície. O perfil é tudo aquilo que ele não é reto, ele não é plano. Se eu tenho, por exemplo, uma curva, eu consigo fazer uma medição de perfil. Se eu tenho uma superfície curva, consigo fazer uma medição de perfil de superfície. Tudo bem? Então, objetivo aqui, conectar aquilo que nós aprendemos ali de elementos geométricos já com as características geométricas que tem dentro do GDT. Ok? Então esse slide aqui, ele viu essa parte. Vamos na sequência aqui. Ó. Essa figura, aí entra uma parte muito importante, porque essa figura, ele mostra, eu extraí isso aqui lá da ASME Y14.5, né, que é a ASME, que é a norma que rege o GDT, e aqui eu mostro os graus de liberdade. Né? Então, por exemplo, eu tenho 6 graus de liberdade, sendo que 3 graus de liberdade são translacional e 3 graus de liberdade são rotacional. Então vamos entender como é que funciona isso aqui. Talvez no início fique um pouco complexo. Isso aqui era outra coisa que eu também tinha muita dificuldade no início da minha carreira. Porque eu preciso ter esse tipo de conhecimento para conseguir melhorar na prática lá o que eu estou aplicando lá na minha furadeira de bancada, no meu torno, enfim, em qualquer equipamento que eu uso para produzir a minha peça. Vamos lá. Como que a gente interpreta isso aqui? Quando eu vou medir uma peça, pessoal, eu preciso ter ciência de que eu preciso travar ela no espaço. E quando eu falo em travar ela no espaço, talvez aqui é um pouco complexo para vocês entenderem, mas o próximo slide vai ficar mais claro. Eu preciso bloquear os eixos dela no espaço. Então eu preciso entender que dentro do GDT, dentro da geometria que envolve o GDT, eu tenho os graus de liberdade, que são o eixo x, y e z, né, que são eixos translacionais. O y está aqui, ó, o z está aqui e o x está aqui. E eu tenho o grau de liberdade rotacional, que é dentro de cada um desses eixos. Né? Então, se eu olhar aqui, ó, aqui está o z, ele pode rotacionar sentido horário e anti-horário. E assim por diante, né? Que aqui nessa figura ela está expressa por essa letra W, por exemplo. Ó. Aqui eu tenho o eixo X, que ele pode rotacionar também para a direita aqui ou para a esquerda, que está representado aqui por essa letra U. E no eixo Y, eu também consigo girar, que está representado por essa letra V. Beleza. Silvio, eu não consegui entender nada disso aqui que você acabou de falar. Tenta me explicar na prática como é que funciona isso. Então vamos para o próximo slide aqui. Ó. Esse aqui, pessoal, é uma peça comum, não, essa pecinha que eu estou mostrando aqui. Volto a dizer, também extraí esse material da própria ASME, né? Que é um material que está lá na norma. E eu preciso parar essa peça no espaço. O que significa parar ela no espaço? Primeiro ponto. Então vamos analisar quais os elementos geométricos que eu tenho aqui nessa peça. Então vamos lá. Eu tenho, primeiramente, né, vamos observar as referências. Ó. Eu tenho uma referência aqui chamada D. Olha aqui. Ó. Eu tenho uma referência chamada D, que ele está com a seta aqui apontando para esse plano de baixo aqui. Ó. Tá vendo? Que é esse plano aqui, ó, que ela está assentada a peça. Depois eu tenho uma referência chamada E, que é as costas aqui da peça aqui, ó. Tá vendo? Ó? O E aqui, ó. Então, aonde a referência aponta, ou aonde a referência determina da linha aqui, ó, é onde eu vou utilizar ela como referência. E por último, eu tenho uma referência chamada F. Essa peça específica, quando eu pego, por exemplo, a posição do furo aqui, ó,
Ele está pegando em relação a D, essa superfície, a E, que é essa lateral aqui, ó, e a F, que trata-se dessa lateral aqui, ó. Tudo bem? Quando eu falo referência, pessoal, aquele ali vai ser o meu ponto de apoio. Então, exemplo, né? Ela pode estar apoiada nessa superfície aqui, ó, no meu dispositivo. Eu posso ter dois pontinhos de apoio aqui, ó, atrás da peça aqui, que determina o ponto dela aqui. E eu posso, por exemplo, ter um pontinho de apoio aqui, que a peça trava aqui. Vamos imaginar na prática. Eu apoio a peça nesses pontos de apoio, venho com um grampo, fecho a peça e travo. E, por exemplo, eu tenho um dispositivo para fazer a furação. Isso aí seria uma situação, né? Então, vamos lá. Quando eu estou medindo aqui, ó, então olha só que interessante aqui, que é o GDT. Ele está puxando uma seta desses dois furos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Que são dois furos, ele já coloca, ó. Ele puxa a seta de um furo só, mas ele já indica que são dois, ó. Então, eu já sei que se trata desse cara e desse cara. Então, ó, dois furos de 7.0 a 7.2, ou seja, o diâmetro nominal desse furo é 7.1, e com essas características. Ó. Então, eu tenho uma tolerância de posição numa zona cilíndrica de 2/10, com máxima condição de material, não se preocupa com isso. Vamos se preocupar agora com as referências. Referência em D. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Ó. A referência em D, ela está explicada na figura C. Então, vamos para a figura C aqui. Ó. Olha que interessante. Ó. Na figura C, a peça está apoiada neste plano. Ó. Então, vamos lá, vamos entender. Para a gente entender melhor, tem um site chamado Tinkercad, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Que esse site é muito bacana. Ele é da Autodesk também. E você consegue projetar, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu desenhei essa peça nesse site, né? Que é bem facinho de fazer, ó. Tá vendo? Não requer muita habilidade, não. E esse site ele é bem bacana porque ele transforma a peça em 3D, né? Então eu consigo fazer uma série de coisas com a peça aqui. Ó. E depois você consegue também, já deixando uma dica aí para vocês, né? Você consegue imprimir esse cara aqui em 3D. Então para quem faz, por exemplo, manufatura aditiva, utilizando impressora 3D, né? Você consegue exportar esse desenho aqui em 3D e fazer ele em tamanho real. Então, bem legal, né? Então fica a dica aí. Às vezes você não tem acesso ao CAD, ou tem alguma dificuldade para entender, você consegue vir e desenhar com esses elementos aqui a peça. Né? Tem um segredinho aqui, tem vários vídeos no YouTube que explica como é que você faz. É bem simples, pessoal, não tem muita dificuldade não. E aí você consegue manusear a peça e mexer com ela. Tá? Então vamos começar a entender a letra D, que está ali naquela primeira explicação. Né? Então, a primeira referência é D. Quando eu falo de referência a D, o que eu estou falando? Ó? Este movimento aqui, ó, pessoal, esse movimento aqui ele já não consegue mais fazer. Qual outro movimento que ele não consegue mais fazer? Ele não consegue mais fazer ó, este movimento também. Ó. Eu travei o grau de liberdade nesse movimento aqui também. Outro movimento que ele não consegue fazer é esse movimento aqui, ó. Porque quando eu encosto a peça aqui, ó, nesse plano, encostei nesse plano aqui, ó, eu já não consigo mais girar ela para lá e para cá. O que eu fiz com isso? Eu eliminei 3 graus de liberdade. Só que ainda falta 3 para eliminar. Para eu conseguir usinar, para eu conseguir manufaturar essa peça. Tudo bem? Então vamos lá. Mas quais os movimentos que ela continua a fazer? Bom, a peça presa nesse plano aqui, pessoal, a peça colocada simplesmente nesse plano, quais os movimentos que ela está fazendo? Ela está fazendo esse movimento aqui. Ó. Ela pode fazer este movimento aqui, que não tem nada que prenda ela. Ela pode estar fazendo este movimento aqui, porque também não tem nada que prenda ela. E ela pode estar fazendo este movimento aqui. Ó. Então ela está girando louca aqui no espaço. Ó. Então, beleza. Vamos lá analisar o restante? Vim aqui agora para a letra E. A letra E trata-se deste plano aqui, ó. Deste plano aqui, ó. A letra E está explicada na figura D. Então vamos lá na figura D. A figura D, o que ele fez? Eu estabeleci um plano de referência aqui, ó. Então é como se eu pegasse, a peça estava girando aqui à toa, não é? É como se eu pegasse essa peça agora e encostasse nesse plano aqui, ó. Olha que legal. Encostei nesse plano aqui
E qual movimento que ela já não consegue fazer? Vamos lá no Tinkercad para olhar? Ela já não consegue fazer este movimento aqui, ó. Ela já não consegue fazer, porque ela está travada num plano ali, ó. Ela já não consegue fazer este movimento aqui, ó, porque ela está travada no plano na traseira ali, ó. Com isso, o que eu fiz? Eu eliminei mais 2 graus de liberdade. Estão entendendo? Então, até o momento, eu já eliminei 5 graus de liberdade. Só que ela continua podendo fazer um movimento apenas. Qual? O translacional, esse aqui, ó. Esse aqui ela continua podendo fazer. Ó. Por quê? Porque ela está encostada no plano aqui e ela consegue ir para lá e para cá. Tudo bem? Beleza, vamos voltar para o nosso desenho aqui. Ó. Voltando para o nosso desenho, tem a letra F. A letra F está explicada no desenho E aqui. Ó. Vamos vir para o nosso desenho E. Ó. Opa, o que ele fez aqui? Ó? Ele construiu um plano aqui ó, na lateral, que vai fazer o travamento dessa face aqui. Ó. Ó. Com isso, eu faço todo o travamento no espaço da peça. Então, por exemplo, se eu tenho um dispositivo, eu consigo utilizar esse dispositivo e fazer com que ele atenda às especificações ali que está no GDIT, que é aquela especificação de 2/10, por exemplo. Com esse plano lateral, agora eu consegui travar os 6 eixos, os 6 graus de liberdade que a peça tinha. Então agora, se eu pegar aqui, ó, a peça já não consegue mais fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo? Então, eu tinha muita dificuldade de entender essa... Primeiro, entender como que se desdobrava esses elementos geométricos com a peça. Segundo, como que esses elementos geométricos, eles se comunicavam com as referências que eu estou pegando. E terceiro, como que, aí com base nisso eu consigo entender como que o preparador sabia aonde mexer. Porque como ele tinha os pontos de referências definidos, o preparador de máquina, ele sabia o ponto que ele tinha que puxar para lá e para cá. É óbvio que aí eu vou entrar em coordenadas cartesianas lá, que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo, né? Mas esse aqui é o básico do GDT, pessoal. Então, se você consegue entender esses conceitos, muita coisa já começa a mudar na sua cabeça ali na hora que você está atuando, né? Pessoal, esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, né? E eu gostaria de agradecer para você que ficou até o final aqui comigo. E nos próximos vídeos a gente vai estar falando de coisas um pouco mais complexas. Então, por exemplo, não adianta eu entrar em coisas mais complexas dentro do GDIT se você não consegue entender esse básico, né? Agora, a partir do momento que você dominou esse básico, os próximos passos eles começam a ficar mais fáceis. Tudo bem? Mais uma vez, peço que vocês nos ajudem aí. Esse conteúdo é um conteúdo de muita qualidade. Nós demoramos um tempo para preparar esse conteúdo aqui, então deixa o like no vídeo, compartilha com um amigo que precisa, né? Às vezes tem um amigo que precisa dessa informação, e é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau.